gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar como eu consegui passar em 6 concursos na área da educação e vou dar algumas dicas também que podem ajudar você no seu processo de preparação. Antes de passar essas dicas, eu vou contar rapidinho como que foi a minha história e como eu cheguei no conhecimento dos concursos. A minha trajetória com os concursos começou de uma forma bem simples e bem comum. Eu tinha acabado de me formar, não tinha conseguido emprego na minha área e fui obrigada a trabalhar no comércio. E como todo mundo sabe, trabalhar no comércio é sempre muito difícil e muito exaustivo. Eu trabalhava com uma carga horária de mais ou menos 10 horas por dia, recebia um salário mínimo e não tinha muita perspectiva de crescimento. Até poderia crescer dentro da empresa, mas não seria a mesma coisa e não tinha um horizonte muito promissor pela frente. E aí eu descobri que existia a possibilidade de você fazer uma prova em um concurso público e se você fosse aprovado, você já teria garantido um bom emprego. E eu achei simplesmente a ideia ao máximo, porque você não depende de colocar um currículo, de fazer uma entrevista ou da indicação de outras pessoas que trabalham dentro desse local. Dependendo do seu próprio esforço, do que você consegue desempenhar naquela prova, você pode mudar o futuro, talvez, da sua família para sempre. Então eu achei muito interessante, fiquei muito empolgada no início, mas eu confesso que eu não tinha muita confiança não, mas eu decidi que eu iria tentar. E no começo eu não tinha acesso a livros, a cursos, eu não tinha como pagar um professor particular. Eu fui aprendendo aos poucos e sozinha como conseguir chegar no resultado que eu precisava. A maior dificuldade, com certeza, estava no fato de que eu trabalhava e tinha decidido começar a estudar. Porque muitas vezes eu chegava em casa exausta, morta de cansaço e eu não tinha condição de pegar em folha, em nada para ler. Mas eu sabia que o resultado da prova dependia disso. Eu também pegava transporte público, então às vezes a carga horária do trabalho já era alta e ela se tornava maior ainda porque eu precisava sair cedo para chegar no trabalho e também acabava chegando mais tarde em casa. Essa era a realidade que eu tinha e aí eu comecei a acordar um pouquinho mais cedo todos os dias e fui aumentando esse horário para conseguir estudar antes de ir para o emprego. Isso me ajudou muito porque normalmente de manhã eu ficava mais calmo, mais tranquilo e eu acordava já com aquela prioridade. Não dependia de outros fatores para determinar se eu ia conseguir estudar naquele dia ou não. Mas já aproveitando que eu tô falando sobre isso, se eu trabalhasse, estudasse, tivesse filhos, eu não sei se eu ia conseguir acordar nesse horário, eu ia precisar de uma outra estratégia. Ou se eu trabalhasse e não morasse com a minha mãe, porque eu morava com a minha mãe, já seria uma outra realidade, porque eu também ia ter que me preocupar com muito mais coisas para fazer dentro de casa. Infelizmente, o contexto de cada pessoa é diferente, não tem como ter uma receita, uma fórmula que vai dar certo para todo mundo, um horário ideal para estudar, mas a gente precisa se adaptar ao nosso contexto. Se você for parar para pesquisar na internet, tem várias histórias de pessoas com 2, 3 filhos que trabalhavam, estudavam, faziam faculdade e conseguiram passar em concurso também. Pode ser que demore um pouco mais, mas não é impossível. O que eu quero trazer no vídeo hoje é isso, é que não é impossível. Além disso, de toda a dificuldade de conseguir conciliar trabalho e estudo, eu sentia muito medo de não conseguir passar na prova, de estar perdendo o meu tempo e de poder estar investindo meus esforços em outras coisas que tivessem um resultado mais garantido, mas eu sabia que eu tinha que continuar, que eu tinha que pelo menos tentar o máximo de vezes que eu pudesse. E, claro, não passei de primeira. Eu acho que desde que eu comecei a estudar foi mais ou menos um ano e meio. Mas eu finalmente consegui passar. Meu primeiro concurso eu fui aprovada para uma prefeitura do interior do Rio de Janeiro. Eu tinha 20 anos na época. Fiquei muito feliz porque eu imaginava que eu não ia passar nunca. Eu lembro que era um concurso com muitas vagas e eu falei, não é possível que eu não vá conseguir entrar dessa vez. Mas eu estava me esforçando muito, aprendendo muito com os erros que eu vinha cometendo e consegui, fui aprovada. E melhor ainda, eu fui aprovada numa posição ótima, eu fiquei em 8º lugar, então foi realmente um resultado que me impressionou demais. E eu percebi que eu estava no caminho certo. Quando eu passei para esse concurso, o salário não era muito diferente do que eu recebia no comércio, mas a carga horária era muito reduzida, era praticamente a metade, e eu estava dentro da minha área de formação. Então, quando eu comuniquei que eu tinha sido aprovada, que eu ia precisar sair da empresa, muitas pessoas até disseram que não seria uma boa ideia. Você vai sair para receber a mesma coisa, mas eu sabia que era diferente. Um cargo público, ele é especial, por mais simples que seja, só pelo fato de você já ter ali a sua estabilidade, isso já muda tudo. E foi com essa aprovação que eu comecei a perceber que com algumas estratégias você consegue sim ser aprovado. Você não precisa pagar o curso mais caro de todos, não precisa ter os materiais dos melhores professores do mundo.
É claro que se você tiver, com certeza você vai dar uma alavancada nos estudos absurda, mas não é isso que vai definir se você vai ser aprovado ou não. Eu vou compartilhar agora algumas dicas que me ajudaram a chegar nesse resultado que eu passei para vocês. Primeiro, você precisa montar um cronograma que seja adaptado à sua realidade. Porque não adianta você dizer que vai conseguir estudar 5, 7, 8 horas por dia se na sua rotina você só tem 2 horas livres e olhe lá. Você precisa ser realista com você mesmo. Porque no final das contas, não é nem a quantidade de horas que você estuda, é a qualidade de horas que você estuda, né? A qualidade de tempo que você consegue dedicar, deixando aquilo dali como prioridade na sua vida. Mesmo que seja, poxa, tô com um tempinho livre aqui no ônibus, vou fazer umas 5 questões. Isso daí é o que faz a diferença entre quem tá realmente estudando para passar no concurso e quem só se inscreve e vai lá fazer a prova. E eu vou dizer que essa parcela de pessoas que realmente estuda e quer entrar porque sabe que é importante, ela é bem pequena. Então, até a questão de concorrência, não precisa se preocupar muito com isso. Preocupa de montar um planejamento que você vai conseguir seguir pelo tempo que precisar. Tem que pensar isso, não para aquela prova específica, mas um planejamento que você vai seguir pelo tempo que você precisar. Outro ponto importante também que influencia no seu resultado final é em relação à revisão do que você está estudando. Vamos imaginar o seguinte cenário: você está estudando para a prova X e você estuda lá português, só que você não anota nada que você estudou. E aí você faz a prova X, mas aparece a prova Y. E você vai estudar para a prova Y, você não tem nada guardado do que você estudou e, consequentemente, você não consegue relembrar tudo que você viu. Então, vai lá você ter que estudar novamente todas aquelas coisas de português que a gente sabe que são chatas, que são extensas e que o nosso cérebro precisa rever aquilo para deixar fechadinho dentro da nossa cabeça. Então, revisar é muito importante. Mesmo que você não saiba muito sobre técnicas de estudo, você manter um caderninho com o que você estudou, explicando do seu jeitinho, ou então anotando as questões que você erra nos simulados, para depois você ter acesso àquilo mais pra frente, vai fazer muita diferença. Que a gente não pode confiar no nosso cérebro de que essa informação é muito fácil, com certeza eu vou lembrar, porque na maioria das vezes nós não lembramos. E isso pode fazer diferença, pode ser uma questão que você vai deixar de acertar e vai deixar de ganhar 2, 3 pontos. Em relação ao material de estudo, como eu falei para vocês, quando eu comecei eu não tinha condição de pagar cursinho, nem de comprar livro nenhum. Então eu usava muitas ferramentas gratuitas que tem na internet mesmo. Aqui no YouTube o que mais tem é videoaula, se você quiser pesquisar cursos completos de português, de matemática, de informática, você consegue encontrar. Tem também sites que oferecem bancos de questões gratuitas. Tem o PCI Concursos, que tem provas gratuitas para você baixar. Eu acho que hoje em dia o grande problema não é o material de estudo, porque a gente está com uma facilidade muito grande de acessar com a internet. E foram esses materiais que me fizeram ser aprovada. Então não existe um material melhor do que o outro, sabe? Algo que realmente vá fazer muita diferença na sua preparação. Muitas vezes o que faz diferença é aqui dentro. É você confiar que aquilo ali vai dar certo. E essa também é outra dica que eu vou passar. Confia no processo que você está fazendo. Confia que você está fazendo um trabalho direito. Sabe? É um trabalho de formiguinha que a gente faz todos os dias. Todos aqueles dias que você decide que não vai sair e vai ficar estudando, ou que vai dormir um pouquinho mais tarde ou acordar um pouquinho mais cedo. É isso daí que vai fazer diferença e você tem que confiar que você está no caminho certo. Bom, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje é essa. Se eu conseguir, vocês também conseguem. E depende muito mais de organização, dedicação e estratégia do que de fatores externos para você ser aprovado. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Também se inscreve no canal porque eu pretendo trazer mais conteúdos sobre esse assunto. E também comenta se você vai fazer algum concurso, porque quem sabe eu posso trazer algo mais específico para esse concurso que você está estudando. Principalmente se for aqui da região do Rio de Janeiro, que é onde eu moro e onde eu tenho um pouquinho de experiência com as provas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso, não desistam, continuem estudando.